Olá, que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Nesse exato momento nós estamos iniciando mais um estudo bíblico, que faz parte do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. E o tema deste estudo, o tema desta lição é o plano da salvação. A gente estudou no estudo anterior como foi que originou o mal, onde e em quem originou o mal, e como foi que veio parar aqui no planeta Terra, como iniciou, por que foi passado de geração a geração. Entretanto, agora, nesse estudo que nós iremos fazer sobre o plano da salvação, é exatamente para compreendermos, à luz das Sagradas Escrituras, se após o homem ter pecado, e o salário do pecado é a morte, qual é o plano que Deus elaborou para salvar a raça humana, para salvar o homem que havia pecado. Quero convidar você nesse exato momento para iniciarmos com oração. Eterno e poderoso Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Peço a Ti, ó Deus, que Teu Santo e bom Espírito dirija a todos nós que estamos estudando a Tua palavra a respeito do plano da salvação. De tal maneira, Senhor, que guiados pelo Teu Santo Espírito, todos que acompanharem, todos que assistirem este vídeo, sejam edificados pela verdade que a Tua palavra revela. A Ti eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Vejamos, o plano da salvação. O homem pecou? Verdade. E por conta do pecado do homem, todos pecaram. Verdade também. E daí? O que foi que Deus fez? Será que Deus virou as costas para o homem? Será que apenas Adão receberá a punição pelo seu pecado e os demais seres humanos não? O que a Bíblia ensina a respeito deste assunto. Afinal, quantas pessoas de fato pecaram? Quantas pessoas de fato pecaram? No livro de Romanos, capítulo 5, e versículo 12, Romanos, capítulo 5, versículo 12, a gente pode ler estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. As Sagradas Escrituras afirmam que por conta de um homem o pecado entrou no mundo, por conta de um homem a morte também veio. Logo o pecado passou a todos os homens. Quando fala homens aqui, eu quero que você entenda que as Sagradas Escrituras está se referindo ao gênero humano, à raça humana. Ou seja, através de Adão, o qual foi dado o governo do planeta Terra e tudo o que havia nele, por conta do pecado dele, toda a sua descendência também passou a receber tanto as consequências do pecado, como também a natureza pecaminosa. No livro de Romanos, ainda no capítulo 6, no versículo exatamente 26, ou 23, corrigindo, a gente pode encontrar estas palavras aqui. Acompanhe com a sua Bíblia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem,
Porque o salário do pecado, a consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito, de graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe um outro meio de o ser humano alcançar a sua salvação, alcançar a sua libertação da sentença de morte que já está decretada sobre ele, pois todos pecaram. Logo, todos merecem morrer, todos merecem colher o fruto do pecado, a consequência do pecado, o salário do pecado, e esta é a morte. Porém, Cristo Jesus, em obediência ao Pai, veio à Terra para morrer, para pagar a dívida que era minha e sua. E somente pela fé no sacrifício de Cristo Jesus é que a gente pode alcançar a salvação. E esta salvação, ela é gratuita. É por isso que a palavra de Deus chama de dom gratuito de Deus. Entende? Então, primeiro, é muito importante compreender que, em primeiro lugar, todos pecaram. Por conta de um homem entrou pecado no mundo, por conta de um homem entrou a morte, por conta disso você vê todos os dias morrendo gente, desde o dia que a gente passa a ter entendimento que o mundo é mundo, que o ser humano existia na Terra. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E a gente toma isso, a gente até entende como um ciclo natural. Mas só que não era este o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o homem tivesse vida eterna. O pecado, ele entrou por conta de uma fatalidade. A morte entrou por conta da fatalidade. E a fatalidade foi o pecado. Entende? Então é muito importante compreender exatamente isso. Aí a pergunta é, Deus, ele deixou o homem a quem? Virou as costas para o homem depois que o homem pecou? De maneira nenhuma. Como ele já tinha um plano, né, de salvar o homem, ele colocou este plano, colocou este projeto em ação. E é aí que a gente vai encontrar exatamente no livro de João, capítulo 3, versículo 16, aonde ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. No versículo 18, exatamente, diz assim: quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E isso é uma informação muito forte, é uma mensagem, uma revelação muito forte da parte de Deus. Jesus estava com João. Jesus falou ao próprio João estas palavras, e que estas palavras venham fazer diferença na minha vida e na sua vida. Porque não há salvação, a não ser crendo no que Deus determinou. E ele determinou a salvação do homem somente por meio do seu Filho Jesus, aquele que veio e deu a vida para nos salvar. Entende? Dessa maneira, a gente vê de maneira bem clara que Deus de maneira nenhuma abandonou o homem. De maneira nenhuma. Antes, até mesmo no Jardim do Éden, ele tinha prometido que a semente da mulher, a descendência da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente, que é símbolo do diabo, Satanás, do império do mal, do governo do mal. Enquanto este iria picar o seu calcanhar, que a gente compreende como uma figura de linguagem em referência à crucifixação de Cristo, onde ele achou que ele tinha alcançado a vitória porque ele chegou a matar a Cristo Jesus, né?
Mas não sabendo ele que no terceiro dia o próprio Deus iria ressuscitar. Iria ressuscitar. Porque Deus fez dele juiz de vivos e mortos. Este era o plano da salvação. E aí, Deus prova com uma promessa que da semente da mulher, de Eva, né, da sua descendência, viria aquele que iria acabar com o império da morte, com o império, com o domínio de Satanás, com o reino do pecado, através do reino da graça. Ele fala isso, e ele cumpre a sua promessa, apresentando a Cristo Jesus como a solução. Porém, eu quero enfatizar aqui outros assuntos importantes. O pecado entrou no mundo, certo? Veio a morte. Aqui, de maneira resumida, a palavra já dá-nos um entendimento que em Cristo Jesus alcançamos a salvação, pois o sacrifício de Cristo é o dom gratuito que nos leva à vida eterna. Porém, depois que o homem pecou, Adão, o que vem ocorrendo em sua descendência? Qual é a condição da natureza humana após o pecado? A natureza humana, antes do pecado, tinha um comportamento. Afinal de contas, era 100% santo. Afinal de contas, foi criado 100% perfeito. Mas, após o pecado, qual tem sido a real condição humana? A gente vai ver as respostas nas Sagradas Escrituras. Convido você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, verso 5. Veja bem o que o próprio Deus fala a respeito do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Percebe? O próprio Deus, ao analisar o comportamento do homem, viu que a maldade do homem se havia multiplicado e que continuamente era mal todo o desígnio do coração do homem. Isso me faz lembrar das palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aonde está registrado no livro de Mateus. Você pode conferir aí, Mateus capítulo 15. Livro de Mateus capítulo 15 e verso 19. Está escrito exatamente assim: porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adúlteros ou adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração sai maldade. Do coração deriva o pecado, provém o pecado. Por conta do quê? Por conta da maldade que tem se multiplicado no coração do homem. Mas vejamos o que está registrado no livro de Salmos. O que o salmista Davi, o rei e profeta Davi, ele deixou registrado, inspirado pelo Espírito Santo, para o meu ensino e o seu ensino, para que neste momento você pudesse aprender através deste estudo qual é a real situação da natureza humana após o pecado. No livro de Salmos 51, verso 5, a gente encontra essas palavras: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Iniquidade, para quem não sabe, significa transgressão da lei de Deus. Iniquidade é o mesmo que pecado. Percebe? Iniquidade é o mesmo que pecado, é o mesmo que transgressão da lei de Deus. Então a gente pode compreender que ele falou exatamente assim: eu nasci em transgressão,
a lei de Deus. E em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, esta natureza pecaminosa, a gente recebe de nossos pais. Essa genética pecaminosa, essa natureza que nos inclina para o mal, inclina para a desobediência, a natureza da carne, o desejo da carne, que inclina para o que desagrada a Deus, é algo que foi herdado desde o momento que Adão e Eva pecaram. E isso foi passando de geração a geração, a geração e geração. Chega num tempo de Davi, rei e profeta, um homem que a palavra declara que é o segundo coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, e ele mesmo fala isso. Veja a situação que a raça humana se encontra. E aí você entende o porquê de tantas desgraças, de tanta perversidade humana, as ações de um homem que muitas das vezes chega a ser inacreditável. Até que ponto a maldade de um ser humano é capaz de fazer coisas terríveis, coisas que chegam a ser pior do que animais, seres irracionais. Mas tudo isso por conta da natureza pecaminosa. Da natureza pecaminosa. Agora, quais são as características da natureza humana pecaminosa? As características são essas, como eu falei, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 15 e versículo 19, onde apresenta que um homem do coração procede homicídio, adultério, blasfêmia, não é? Idolatria, feitiçaria e todo tipo de coisas que vem de encontro, que vem contrário à vontade de Deus, à lei de Deus. Mas a gente vai aprender mais a respeito desse assunto que envolve as características, outras características, não é? Que está impregnado na natureza humana após o pecado. No livro de Efésios, capítulo 2, Efésios está está no Novo Testamento. É uma carta escrita por Paulo, inspirada também pelo Espírito Santo. No capítulo 2, verso 3, a gente lê assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo aqui está se referindo aos gentios. Deus tinha feito aliança, tempo atrás, somente com os judeus. Somente os judeus era considerado povo de Deus, pertencente ao povo de Deus, né? Desde o momento que Deus fez a promessa com o pai Abraão, o pai da fé, o que nós conhecemos. Entretanto, por meio da fé em Cristo Jesus, a gente agora tem um privilégio, a gente que não é judeu na carne, tem um privilégio agora de fazer parte dessa aliança, de ser chamado filho de Deus. No livro de João, capítulo 1, vou ler a passagem aqui, tem uma palavra muito poderosa e bonita, gente, que diz assim, verso 11, veio para o que era seu. Capítulo 1, verso 11 do livro de João. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você, à luz da palavra, recebemos, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o poder de serem feitos filhos de Deus, não segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Então, é exatamente por conta disso que o apóstolo Paulo, ele está falando para os que não eram filhos de Deus, para os que não eram servos de Deus, certo? Que, segundo a natureza, eram filhos da ira. Porque todos pecaram e constituídos estão da glória de Deus. Todos merecem a morte.
todos recebem ou merecem receber o salário do pecado, que é a morte. Os únicos que são libertados dessa condição de condenação da morte eterna são os que aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, eles, agora junto com os que acreditavam que Jesus é o Messias, é o Salvador do mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora eles estavam livres da ira de Deus. Porque agora eles estavam no novo caminho, no caminho correto, no caminho da verdade, naquele que é a vida, naquele que é o único caminho que conduz ao Pai. Coisa maravilhosa, né? No versículo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, eu quero chamar sua atenção para a gente ler mais um verso bíblico, para a gente extrair ou aprender o que a Bíblia fala a respeito de características, de outras características na raça humana após o pecado. Capítulo 2, versículo 14, está escrito exatamente assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Percebam. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural se refere ao homem carnal. A carne se inclina para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando nós não aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a palavra define que nós somos seres carnais, ou seres naturais, que vivem para satisfazer a vontade da carne. Nós tornamos filhos de Deus quando nós nascemos do Espírito de Deus. E quando é que nós nascemos do Espírito de Deus? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós expressamos a nossa fé em Cristo Jesus, na promessa de Cristo, segundo a vontade de Deus, nós recebemos poder de se tornar filhos de Deus. Não segundo a vontade do homem, nem segundo a vontade da carne ou do sangue, mas do próprio Deus. E aí, nós tornamos homens e mulheres espirituais. E quando tornamos seres espirituais diante do reino celestial, nós passamos a compreender as coisas de Deus. Nós passamos a compreender as coisas do Espírito. Afinal, o próprio Jesus mesmo disse que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entende? Isso é muito importante. O homem natural não compreende porque parece loucura. Veja bem, imaginar que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, um Deus que ninguém vê, tem que ter fé. Que um homem só veio e morreu na cruz, e morreu para salvar todo mundo. Quantos homens não morreram crucificados? Mas Jesus é o Filho de Deus, aquele que com a morte dele é suficiente para perdoar os pecados de toda a raça humana. Então, parece ser uma loucura. Mas isso é por uma perspectiva carnal, humana. Porém, quando o indivíduo abre o seu coração para compreender os mistérios revelados de Deus nas Sagradas Escrituras, ele passa a ter também o entendimento espiritual. E esse entendimento espiritual leva o despertar da fé. Então, de incrédulo, passa a ser crente. Pela fé, ele começa agora a crer, começa a aceitar, começa a viver em novidade de vida. Tudo por acreditar na palavra de Deus. E quando nós acreditamos na palavra de Deus, ou seja, quando nós exercemos fé na palavra de Deus, o que é impossível de ocorrer em nós mesmos pela nossa própria capacidade, a palavra poderosa de Deus começa a trabalhar, começa a renovar, começa a fazer o milagre que eu e você tanto precisam.
Por isso que está aí escrito nas Sagradas Escrituras: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem Jesus, não tem como a gente vencer a nossa natureza. Não tem como a gente conseguir obedecer à vontade do eterno e poderoso Deus. Não tem como a gente vencer as provações, as tribulações. Não tem como a gente vencer o império do inferno, Satanás e seus demônios, que todos os dias, que fica buscando cumprir sua missão, que é roubar, matar e destruir, afastando o ser humano da presença de Deus. É por isso que está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Percebe? Que plano de Deus foi estabelecido para salvar o homem? Como foi falado já no livro de João, capítulo 3, versículo 16, apresenta de maneira clara, transparente como água. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, a promessa da vida eterna só é dada para aquele que crê. Logo, lembra do livre-arbítrio que no estudo anterior fiz o comentário? Todos nós possuímos o livre-arbítrio. No momento que você ouve a mensagem, no momento que você lê a mensagem, você tem entendimento quem é que Deus enviou para salvar a raça humana, para salvar você dos seus pecados. Você tem a opção agora de escolher aceitar Ele ou simplesmente de você recusar. Simplesmente de você considerar como um mito, uma história de carochinha. A história do Papai Noel, afinal de contas, Papai Noel não existe. A história da fada do dente. Você comparar as realidades bíblicas, as verdades da palavra de Deus, como nada. Se você considerar como nada, está perdido. Mas se você ama a palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, crer nesse Deus que tudo pode, então pode ter certeza, só é você seguir as orientações da palavra de Deus. Crê em tudo o que você está aprendendo, que sua vida será transformada e que a salvação chegará sim na sua casa. Porque aquele que morreu para te salvar é fiel. Ele não está morto, antes ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Este é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que Jesus fez por nós na cruz foi algo maravilhoso, foi algo espetacular. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro é conhecido como epístola ou carta. A gente lê as seguintes palavras. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Veja, gente, isso aqui é muito forte, viu? Isso aqui é muito forte. Pedro, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre Cristo ter levado os nossos pecados no seu corpo. Ele fala isso porque ele está lembrando e reforçando as palavras que antes de Jesus, anos antes de Jesus vir à terra, Deus tinha dado esta palavra ao profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 53. E o que a gente encontra exatamente neste livro fabuloso é isso aqui. Capítulo 23, versículo 4, 5 e 6. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isto foi uma profecia muitos anos antes de Jesus vir, que Deus tinha dado ao seu povo israelita, seu povo Israel, através do profeta Isaías. E esta profecia, ela tem o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. É por este motivo que João Batista, quando ele avista Jesus se aproximando do Rio Jordão, onde ele estava realizando batismo de arrependimento, ele aponta e clama: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é que ele tira o pecado do mundo? É Deus fazendo cair sobre ele, sobre Cristo Jesus, o pecado de todos nós. O pecado de todos nós. Deus fez cair sobre ele. Ele foi até a cruz e foi crucificado. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para que eu e você estivesse agora a liberdade, o privilégio de ter a nossa libertação do pecado. Em Cristo Jesus, a gente pode dizer: eu sou livre. O pecado não tem domínio mais sobre mim, e o pecado também não terá domínio mais sobre você no momento que você aceita a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. O que você não poderia realizar sem Jesus, com Jesus você pode. Porque maior que o pecado está aquele que exterminou o pecado, que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos trouxe a vida, a garantia da vida eterna, a garantia da vida e vida em abundância. Aquele que é digno de toda honra e toda glória, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação não depende de obra do homem, como as próprias Escrituras falam no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. A gente percebe que é por esse motivo que o Espírito Santo fala, através do apóstolo Paulo, que a salvação não é mérito do homem, e somente de Cristo. Como o próprio apóstolo Pedro disse, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu, ele levou sobre o seu corpo até um madeiro e foi crucificado pelos nossos pecados. E aí vem, que pecados são esses? Todos os pecados. Seja pecado pequeno, pecado grande, como você possa imaginar. É incrível. É espantoso. Uma pessoa que cometeu uma mentira, uma pessoa que cometeu um assassinato, tanto uma como a outra, ela tem o privilégio de receber o mesmo perdão e a salvação? Sim. Sim. No fundo, para Deus não existe pecado grande e pecado pequeno. É pecado, o indivíduo é digno de morte. É por esse motivo de ser considerado digno de morte e todos estarem sobre a mesma condição, é que Cristo morre para salvar. Diante de nós, seres humanos, diante das nossas leis, uma ação, um crime pequeno vai ter uma pena pequena, um crime mais bárbaro terá uma penalidade maior. Isso é evidente. Mas diante de Deus, em relação à salvação, não existe. Todos pecaram. Todos necessitam de Deus. Entretanto, é evidente que cada ação pecaminosa que o ser humano faz, seja ela grande ou seja ela pequena, certo? Como a lei do retorno apresenta,
O homem colhe pelos seus resultados. Então, por isso, o melhor sempre é seguir as orientações do nosso Deus, que orienta para que a gente tenha uma vida em abundância, mas segundo as suas orientações, as suas regras, os seus mandamentos, as suas palavras. Pois como um pai, ele deixou, inspirado pelo Espírito Santo, por meio de vários homens que deixaram registrado aqui para o nosso ensino, para que a gente ande de fato, ao aceitar Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, em novidade de vida. Mas, como tinha chamado a sua atenção aqui, para o livro de Efésios, capítulo 2, e versículo 8 e versículo 9, está escrito: porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é devido à nossa dedicação em buscar obedecer a Deus que a gente alcança a salvação. Não é devido à obediência que a gente deve praticá-la para alcançar a salvação. Não. Por isso você não deve ir para a igreja com o pensamento, não, eu vou para a igreja porque eu vou obedecer a Deus para eu me salvar, porque eu quero me salvar. Não. Se você vai à igreja, você vai à igreja para ouvir a palavra de salvação, a qual ela proporciona a salvação quando você exerce a sua fé no sacrifício de Cristo Jesus. Ponto. Ok? A palavra da pregação, as boas novas do Evangelho, a fé em Cristo Jesus, no sacrifício que Cristo Jesus realizou, isto é o suficiente para lhe proporcionar a salvação. Ponto. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. O que é o dom de Deus? A graça. A fé, ela é a capacidade que Deus proporciona a cada um de escolher acreditar. De escolher acreditar. A capacidade de escolha temos, certo? Mas no momento que você recusa, você está recusando também a capacidade de exercer a fé. Você está recusando a capacidade de crer, certo? E não é Deus que coloca a fé em um, faz um crer e o outro não crer. Não, é você, sou eu. É nós mesmos que exercemos a nossa capacidade de incredulidade e de fé. Eu escolho crer na mensagem da salvação. Ponto. Eu escolho o caminho da fé. Ponto. É eu que estou escolhendo o caminho da fé. Agora, eu escolho não acreditar. Eu não consigo acreditar, eu não quero acreditar nisso. Isso é uma loucura, isso é uma escolha. Ele prefere endurecer, a pessoa prefere endurecer o coração para não acreditar no que está revelado nas Sagradas Escrituras. É uma escolha. Se você não escolhe acreditar, como é que a fé será gerada? Entende? Se você escolhe duvidar, endurecer seu coração, você escolhe o caminho da incredulidade. Quando você escolhe acreditar na mensagem da salvação, você escolhe o caminho da fé. E é exatamente este caminho, esta palavra, fé, que lhe proporciona a salvação. E a salvação não é algo gradativo, é algo de imediato. A salvação, no momento que você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, crê de todo o seu coração, independente dos seus pecados, aí você tem que se arrepender. Se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, você crê de todo o seu coração, você o aceita e se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados e você converte dos seus maus caminhos, então seus pecados são perdoados. Cristo assume a sua responsabilidade, a sua dívida. Toda a sua dívida é passada para Cristo, é transferida para Cristo. Cristo pagou com seu sangue, pagou com sua morte. E o ato de justiça de Cristo Jesus, pois ele não cometeu nenhum pecado, é transferido para você. E diante de Deus,
você torna-se um justo, um santo, uma pessoa purificada, uma pessoa redimida. Sabe onde é que a gente pode encontrar essas palavras? Exatamente essas palavras que eu estou te falando agora. A gente pode ver estas palavras no livro de Coríntios. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para que estas palavras ficassem registradas e que você, de forma nenhuma, pudesse vir a duvidar. A palavra do Senhor, ela é fabulosa. A palavra de Deus é magnífica. Aqui no 1 Coríntios, capítulo 6, diz algo assim, fabuloso. Veja bem. Capítulo 6, e versículo 9, 10 e 11. Leamos. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isto é uma afirmação. Tais fostes algum de vós, verso 11, mas vós fostes lavado, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja bem, se tais fostes algum de vós, se algum de vocês cometeram tais pecados, e aí eu amplio, seja estes ou seja qualquer um outro, fostes lavados em Cristo Jesus. Ao aceitar Cristo Jesus, você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, diante do reino espiritual, você é uma pessoa lavada, uma pessoa pura, em outras versões chama pura. Você é uma pessoa santa porque você foi santificada. Você é uma pessoa justa porque você foi justificado pelos méritos de Cristo Jesus. Agora aí vem a responsabilidade de você como uma pessoa em Cristo Jesus, como uma nova criatura, como uma pessoa salva. Viver em obediência à palavra de Deus para honrar a Deus. Viver em obediência porque você foi santificado para viver uma vida santa. Você foi justificado para viver uma vida justa. Você foi purificado para viver uma vida pura. E como é que a gente pode conseguir isso? Você pode me perguntar. Simples. Seguindo sempre as orientações da palavra do nosso Deus. É por isso que o próprio Jesus, em João capítulo 17, versículo 17, disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra, Pai, é a verdade. Percebe? Jesus é o verbo que se encarnou. Jesus é a palavra que se encarnou. Jesus nos santifica. E a palavra de Deus também proporciona a gente a permanência no caminho da santidade, da santificação, da justificação, da pureza. Por isso, o que nós não poderíamos conseguir sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem Deus. Mas em Cristo tudo é possível. Por isso você pode crer de todo o seu coração na palavra de Deus. E exercer fé. E exercer fé. Exercer fé. Exercer fé. Como pode o homem alcançar a salvação? Não tem um outro meio a não ser pelos méritos de Cristo Jesus. Mas existe uma passagem bíblica que fala o segredo da vitória. O segredo da vitória em relação ao pecado, o segredo da vitória em relação
a nossa carne, o segredo da vitória em relação ao mundo como geral. Certo? Em primeira epístola de João, primeira carta de João, aquela não é o evangelho, é aquelas cartas que ficam lá próximo do Apocalipse. Primeiro, neste caso aqui, é a primeira carta de João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! Gente, isso aqui é algo fabuloso. Você entende agora por que é que eu estou enfatizando, afirmando que você não pode ir para a igreja com a finalidade de querer se salvar? Você que já é crente? Uma pessoa que é do mundo, ele pode ir para a igreja, uma pessoa que está perdida vai para a igreja buscar salvação, porque ele está sem a salvação. E por que ele vai buscar? Porque ele sabe que lá prega o evangelho da salvação. Lá prega sobre a salvação. Porém, uma vez que ele escuta, uma vez que ele lê a mensagem na palavra e crê de fato de todo o seu coração, ele passa de perdido para condição de salvo. Ele passa da condenação, da situação, do estado de condenação para a condição de salvação. Porque não há salvação fora de Jesus. Veja um verso aqui maravilhoso. A gente está aqui no livro de João, certo? Não é, em epístola. Agora eu peço a você para você me acompanhar no Evangelho. No Evangelho tem uma palavra muito forte falando sobre isso também, que é no capítulo 4. Capítulo 4 de João, Evangelho, certo? Capítulo 4 de João, no Evangelho, a gente vai ler exatamente estas palavras. Uma correção, capítulo 5 de João, 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está afirmando aqui que se você crê em Jesus, crê em Deus, você já passou da condição da morte eterna para a vida eterna. E como Cristo Jesus é a vida eterna, como bem falou o próprio apóstolo João também, no capítulo 5 de João, 1 Epístola de João, capítulo 5, verso 11 e 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então o que eu posso dizer a você? Por amor de Deus, aceita Jesus. Por amor do divino, eterno, poderoso Pai, aceite a Jesus, se você não aceitou. Porque não há salvação fora dele. E entenda que aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador envolve você reconhecer que você é pecador, envolve você se arrepender dos seus pecados, envolve você se converter. Porque você falar que você crê, não tem diferença, porque o diabo também crê que ele é filho de Deus. Se você falar que ele é seu Senhor, você tem que provar obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos. Porque se você chama Senhor, Senhor, mas não faz o que ele manda, você é o quê? Dele você não é servo.
dele você não é discípulo. Entende? É a mesma coisa que construir uma casa sobre a areia. É como se estivesse falando palavras vãs, palavras ao vento. No momento da aprovação não há transformação, porque você não tem como receber o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Você não tem, porque você não foi purificado, você não foi santificado, você não foi justificado. Se você foi, você deve viver uma vida proporcional ao que você foi. Ou seja, você era um perdido, agora você é um salvo. Você foi justificado para viver uma vida de justo. Você foi santificado pelo sangue de Cristo para ser e viver uma vida santa. Então, o seu chamado é viver como Jesus viveu. E, gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa mais prazerosa. Ter a consciência tranquila, ter paz. Certo? Dia 5 de novembro, eu sofri um acidente. E quando eu sofri o acidente, muita gente acreditava que eu tinha morrido na hora. Outros chegaram a dizer, se não morreu com o impacto da colisão com o carro, que o carro me pegou eu estando na moto, algumas pessoas chegaram a dizer, se não morreu com o impacto do carro com ele, o carro ficou com a frente muito feia, e a minha moto deu perda total, para você ter uma noção. Muitos chegaram a acreditar que eu morri com a queda. Mas pela misericórdia do Senhor, estou aqui. Mas sabe o que é que eu estava falando lá? Eu não pensei na minha esposa, eu não pensei nos meus filhos. Eu não pensei nos meus pais, não pensei nos meus parentes. A única coisa que eu falava era Jesus, 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 Jesus. Me salva para eu salvar. Me salva para eu salvar. Sabe por quê? Porque eu não tenho dúvidas da minha salvação. Por mim, se fosse pela minha salvação, eu poderia morrer sem nenhum problema. Mas eu pedi ao Senhor Jesus que Ele me salvasse, para que pela mensagem da salvação eu pudesse salvar a outras pessoas assim como você. Eu pudesse ser um instrumento de salvação de Deus, assim como eu estou sendo agora através desse estudo. Veja, talvez você nunca tenha visto isso. Você está vendo na sua Bíblia, em João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo do 11 ao 12, que ter Jesus no coração é ter a vida eterna. É ter a vida eterna. É a garantia da vida eterna. É a salvação. Jesus é a salvação. Você pode estar aqui na Terra, você pode vir a falecer, mas você está com a salvação. Se você morre em Cristo Jesus você irá ser ressuscitado para viver a eternidade. Mas você precisa dele. Você precisa dele. Porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Eu quero convidar você para você dizer assim, ó, eu creio num plano da salvação, idealizado por Deus e realizado por Cristo Jesus. Eu creio que eu sou um pecador e que eu preciso de Cristo. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Diga assim, eu quero ser um servo de Deus. Eu quero receber o poder de ser feito filho de Deus. Eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero a salvação em Cristo Jesus. Fale isso. Que se você fala, se você quer, Deus te dará. Porque o querer é do homem, mas o efetuar é de Deus. O querer, você só precisa dizer, eu quero. Não importa se você tem força ou não tem força em permanecer no caminho da salvação, no caminho da fé. Você só precisa dizer, eu quero, eu quero, eu quero. Se você quer, o Senhor vai lhe conceder salvação. O Senhor vai derramar sobre ti o seu Espírito Santo. Agora, se você quer, você agora tem que mostrar pela fé. Tudo por meio da fé. Tudo por meio da fé. Quem está buscando casar, ele busca fazer um sacrifício para comprar um apartamento, comprar uma casa, não é? Ter um bom emprego, para proporcionar uma boa estabilidade para a sua família.
Busca estudar, busca fazer algo, busca fazer sacrifícios. Sabe qual é o seu sacrifício? É dizer para o mundo, na prática, que você não vive mais, não é você que vive mais em você, mas é Cristo Jesus. É por isso que a sua vida é diferente. É uma vida de obediência. E você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. Porque a palavra do Senhor diz: tudo é possível ao que crê. E eu creio. Diga, eu creio. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar para finalizar o curso. Que o eterno e poderoso Deus, nosso Senhor e nosso Pai, a ti toda a honra e toda a glória. Te damos glória, te damos graça e te adoramos. Porque só o Senhor é Deus. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor mostrou o seu imenso amor por mim e por todos que estão assistindo este vídeo, ao enviar Cristo Jesus para morrer para nos salvar. Que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, reine em nosso coração. Entre na vida de todas essas pessoas que estão dizendo assim: eu aceito a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito a salvação em Cristo Jesus. Eu quero obedecer a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo estudo.